continuar a exposição da carta do apóstolo Pedro. Acredito que vocês estavam com saudade dessa carta. Acho que a semana passada nós fizemos a exposição de Isaías, capítulo 6. E hoje eu quero retornar ao que nós começamos, que é a carta do apóstolo Pedro. Essa carta, irmãos, ela é muito importante para o nosso tempo. Assim como toda a palavra de Deus, ela é muito importante. Mas você vai perceber um dos motivos pelos quais essa carta é extremamente necessária no período a qual nós vivemos. Então essa carta ela é apologética, ela é uma defesa da fé, a fé evangélica, a fé cristã. O apóstolo Pedro escreveu para esses irmãos, pois os mesmos estavam sendo atacados por doutrinas falsas, a qual no capítulo 2 especificamente, que é o que nós hoje vamos tratar, todo o capítulo 2, o apóstolo Pedro vai tratar dos falsos mestres. Não haveria falsa doutrina se não houvesse falsos mestres, tá? Os falsos mestres, consequentemente, ensinam uma falsa doutrina. Embora os falsos mestres não sejam exclusivos do nosso tempo, sempre existiram homens que distorceram a verdade de Deus. Isso já no Velho Testamento acontecia, e que no Velho Testamento era dado um outro nome, não era especificamente falso mestre, mas falso profeta. No Novo Testamento, embora use algumas vezes o termo falso profeta, usa também falsos apóstolos, mas normalmente usa o termo falsos mestres. Eu não vou fazer a leitura de todo o capítulo, porque são vários versículos, mas vamos fazer. O texto bíblico é o mais importante. A gente vai ler o texto todo e logo em seguida a gente vai expor as partes aqui. Acharam, hein? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Acompanha comigo a leitura. São 22 versículos do capítulo 2. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia,
como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitados na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Só até aqui a nossa leitura do texto. O apóstolo Pedro, como nós vimos aqui, ele dedica uma boa parte da sua carta para tratar das características dos falsos mestres. Então, os falsos mestres têm uma maneira de agir, tem uma característica, tem motivações que nós vamos ver aqui, quais são as motivações, de onde eles aparecem, quando eles surgirão. Na verdade, o quando a gente vai ver mais na semana que vem, quando eles surgem, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa figura, né? Os falsos mestres. Por quê, né? Qual o objetivo? Até parece para nós desnecessário dizer, não tem necessidade de a gente saber as características dos falsos mestres. Acontece que na cultura a qual nós vivemos hoje, no tempo que vivemos hoje, os falsos mestres têm encontrado um espaço e tem crescido bastante, tem se multiplicado como praga. São malditos, são as palavras de Pedro para os falsos mestres, malditos. E é assim que deveria ser referido a eles. Porém, é interessante que, não sei se você, tanto nas redes sociais e nas mídias, né, que existe hoje, YouTube, Facebook, que é uma plataforma maravilhosa, extraordinária, mas nós temos que saber que é onde, quando o homem mau usa desses instrumentos, ele usará para esse devido fim. Da mesma forma que a internet oferece a nós a oportunidade que sejamos ouvidos por pessoas a qual nós não conhecemos, isso também é verdadeiro para os falsos mestres. E infelizmente no Brasil especificamente, existe aí
uma grande parte das igrejas assim denominadas evangélicas que tem dado um mau testemunho. Eu falo aqui são evidentes, as que estão em evidência nas emissoras de televisão. São igrejas que são voltadas a apelos apenas financeiros, infelizmente. E acontece que as pessoas que veem isso, e que muitas vezes a gente olha assim, parece que o insensato, o incrédulo, tem mais sensatez do que aquele que se diz religioso, né, que estão dentro dessas igrejas, pois acredita em coisas tão banais e estranhas às Escrituras, que a gente faz a seguinte pergunta: como alguém porventura pode acreditar nisso? É claro que isso é uma grande cegueira, e provavelmente você acreditou em coisas também erradas no passado, e isso é fruto de uma cegueira que o homem tem, e que só Deus pode trazer a iluminação da verdade. Então esses falsos mestres têm encontrado aí uma água parada, que assim como o mosquito da dengue tem se proliferado, é isso mesmo, né? Esses falsos mestres também têm encontrado aí águas tranquilas para quais eles possam perpetuar as suas mentiras e os seus enganos. E o interessante é que quando alguém busca denunciar esses falsos mestres, as pessoas pelas quais que são igreja deveriam dizer: é verdade, eles são falsos mestres. Eles mesmos, essas pessoas que se denominam igreja, se levantam contra aquele que denuncia o engano e defende o que engana. É impressionante isso. Palavras comumente repetidas, quando alguém diz assim: olha, o que ele está falando é mentira, o que ele está falando é engano, ele é um falso mestre, não simplesmente porque ele ensinou, ele errou doutrinariamente, mas o que ele está ensinando é uma heresia. Existe uma diferença entre heresia e erro, que eu não vou tratar hoje aqui, mas o que ele está ensinando é uma heresia, e alguém denuncia essa heresia, aí vem as pessoas e dizem: quem é você? Não julgueis. Jesus disse: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Isso é uma má interpretação lá do texto de Mateus 7. Jesus não está falando sobre os falsos mestres, é um outro contexto. O contexto, deixa eu ser repetitivo nesse sentido, porque muitas vezes nós não sabemos fazer o bom manejo da palavra, nem a boa interpretação, e por isso a gente ou fica calado diante de algumas situações, ou mesmo não consegue trazer uma boa explicação àqueles que algumas vezes usam o texto bíblico de forma errada. Lembre-se que o contexto é importantíssimo na interpretação. Assim, irmãos, quando nós não entendemos uma palavra, isso até qualquer leitura que a gente faça, uma palavra que está no meio de um texto, a gente não entende, qual é a primeira coisa que a gente busca? Um dicionário. Mas será que essa sempre é a melhor saída? Não. Porque mais importante para a interpretação é o contexto e qual a palavra se encontra. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, a palavra manga, no português, ela pode se referir à fruta, manga, ou a palavra manga pode se referir ao quê? A camiseta, né? A manga da camiseta. Como é que eu sei o que se refere a essa palavra? O contexto. Eu vou saber se está se referindo à fruta manga ou se está referindo à manga da camisa pelo contexto. Então nem sempre o uso do dicionário é a melhor saída para a interpretação. A gente tem que saber analisar todo o contexto. Dizem, né, há muito tempo que o texto fora do contexto é pretexto para a heresia, né? Então o texto tem que ser observado dentro do seu contexto imediato e muitas vezes um contexto maior a qual ele se encontra. Então o texto lá que comumente usado, não julgueis para não serem julgados, você observa o contexto. Quando se usa isso, normalmente está usando de forma errada, nesse sentido que eu estou falando, né? Quando alguém denuncia o falso mestre, vem um outro: não julgueis para que não sejais julgados. Se fosse assim, Paulo não escreveria cartas apontando, Pedro não escreveria cartas apontando, e algumas vezes até dando nomes. Mas se isso for feito hoje, o que dá nome é o que é rechaçado,
E o que propaga o seu engano, esse muitas vezes é defendido e protegido. Então é um ambiente bem propício para que eles continuem a continuar enganando. No contexto do Velho Testamento, o falso profeta, que é uma realidade mais aplicada no Velho Testamento, inclusive é assim que Pedro começa essa carta, né? Que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, esse povo faz referência ao povo de Israel, e no meio do povo de Israel passado surgiram falsos profetas. Depois ele vai falar até de um falso profeta depois, Balaão. Ele vai dar nome a um profeta do Velho Testamento. Mas surgirão, agora ele aponta para nós, né? Falsos mestres entre vós. Então surgiram falsos profetas. O interessante é que lá no Velho Testamento, eu não estou dizendo que é para a gente fazer isso, mas eu estou falando como a Bíblia tratava com rigor o falso profeta. A Bíblia fala que se um falso profeta disser alguma coisa como assim diz o Senhor, e aquilo que ele disser não vier a encontrar o cumprimento, o mesmo deve ser apedrejado. Porque o Senhor não diz para que não venha se cumprir. Entendeu? Se o Senhor diz assim, assim diz o Senhor, e não se cumpre, apedrejamento. Tudo bem, tem uma outra orientação que Deus dá também, para não cair naquela questão. Ele disse, aconteceu, então vamos segui-lo. A outra orientação é o seguinte: se um falso profeta disser alguma coisa e o mesmo vier a acontecer, e ele conduzir o povo a falsos deuses e a idolatria, também é um falso profeta. Então nem sempre aquilo que é chamado de sinal, aquilo que é evidente entre nós de uma suposta manifestação, mas depende para o que está sendo conduzido. Se está sendo conduzido à glória a Deus, a manifestação e revelação da pessoa de Deus, amém, é uma boa indicação. Mas se está sendo conduzido para a glória humana, para apenas o ego humano, isso pode ser um sinal e uma evidência de que aquela pessoa pelo qual carrega o nome de homem de Deus não está de fato honrando esse termo de ser um homem de Deus. Então os falsos profetas têm encontrado um espaço para crescerem. A questão agora que a gente faz na pergunta ao texto, e se o texto aqui nos responde, que a gente encontra nele, já no versículo 1, já que ele diz que falsos mestres vão aparecer, agora de onde eles surgem? Aonde eles aparecem? Dentro da igreja. Por isso que o maior perigo é o falso mestre. Deixa eu falar algo para você, não se assuste com o que eu vou falar, tá? Eu ofereço mais perigo para você do que alguém que você não ouve. Estou falando, se eu for falso mestre, você está me ouvindo, eu ofereço mais perigo do que alguém que você não dá um ouvido. Ou seja, todos nós, tem que ser avaliado aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo anunciado. É por isso que os falsos mestres são extremamente perigosos, porque eles surgem entre nós, aqueles que se nomeiam cristãos, aqueles que carregam essa nomenclatura, creiam em Jesus Cristo, eles surgem em nosso meio. Olha o texto, versículo 1, onde ele surge. Pedro vai dizer: assim também, versículo 1, segunda parte, quando ele vai se referir a nós, assim também haverá. Ele não deixa dúvidas que vai ou não acontecer, ele diz: haverá entre vós falsos mestres. Então nós já aprendemos já no versículo 1 a origem dos falsos mestres. Eles aparecem entre nós. Primeira carta de Pedro, vou lembrá-los de novo. O perigo era externo à igreja. O perigo era a provação. O perigo era a perseguição. O perigo eram os problemas externos. A igreja era uma perseguição política e religiosa contra a igreja. É claro que isso é muito ruim. Isso traz desânimo algumas vezes. É muito ruim para todos. Nós necessitamos de graça para vencer essas pressões externas. Já a segunda carta de Pedro, o perigo não se encontrava, quer dizer, continuava ainda os perigos externos, porque a igreja continuava a ser perseguida, só que agora surgiu um perigo maior, que era o perigo interno. Era o risco das doutrinas falsas serem propagadas no meio dos irmãos.
E na segunda, já no versículo 1 também, o apóstolo Pedro vai falar qual é a mensagem desses falsos mestres. E é até lógico, né? Se é um falso mestre, sua mensagem também necessariamente é falsa. Mas só que ele dá um termo maior para essa mensagem falsa. Ele diz, versículo 1 ainda, os quais introduzirão dissimuladamente, eles são dissimulados, heresias destruidoras. A heresia, ela nunca vai deixar uma igreja no estado neutro, assim, não acontece nada por uma heresia. Pelo contrário, a heresia, ela é extremamente destruidora. Nós temos que entender que a falsa doutrina, assim como Paulo fala aos Gálatas, que também é uma carta apologética, Paulo diz assim, que um pouco de fermento leveda a massa. Um pouco de fermento. Então nós temos que ter cuidado às heresias, porque essas heresias têm como objetivo ou têm como resultado a destruição de convicções. Ela destrói a fé das pessoas. Só que existe um avanço, né, na continuação do trabalho ou que esses falsos mestres introduzem dentro da igreja. Até que ponto eles chegam? E aí tem uma coisa que eu ouvi, eu achei bastante interessante. Muitas vezes, o perigo que o falso mestre apresenta na igreja necessariamente não é somente aquilo que eles afirmam como verdade, mas também aquilo que eles negam como verdade. Se você perceber na história da igreja, muitos falsos mestres que surgiram e se levantaram, eles negavam algumas verdades. Já no primeiro século, segundo século, terceiro século, houve, né, falsos mestres que se levantaram, negavam, por exemplo, um período negou a humanidade de Jesus, da pessoa de Cristo. Eles diziam que Jesus, sim, ele era Deus, mas não era verdadeiramente homem, não é? E ao mesmo tempo, houve pouco tempo depois, ou não me lembro se foi antes, houve um anúncio que era o contrário, né? Sim, ele é homem, mas ele não é verdadeiramente Deus. Se não me engano, o arianismo que fez isso. A maioria da igreja eram de pessoas gregas, né, nessa região, e disseram que Jesus era um tipo de semideus. Isso agradou os gregos, é claro. Os gregos cheios de semideus, quando fala semideus, o povo ficou muito feliz e achou espaço no meio da igreja, né? O falso mestre não cresceria tanto se não houvesse pessoas que o patrocinassem, ou seja, que os ouvissem. E enquanto tem pessoas que o ouvem, eles vão crescer. Como Paulo falou, que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, não teriam coceira ao ouvir a verdade, e eles juntariam mestres para si, segundo as suas próprias cobiças. Então é aquele ditado comercial que diz assim, como é que é? Demanda, como é que é? Procura. Tipo assim, se há mercado para aquele produto, você faz, né? Ou seja, se não houver quem compre, você não faz aquele produto, você não vende aquilo. Você vende o que as pessoas comprem. E tem pessoas que querem comprar coisas. E os falsos mestres são especialistas naquilo, nesse objetivo, nesse propósito. Então, o que eles negam, né? O que eles negam? Eles negam algumas coisas. Você vai ver no capítulo 3, a gente vai entrar no capítulo 3, o que nesta carta, Paulo, no capítulo 2, Pedro está sendo mais geral. Ele está falando dos falsos mestres de umas características gerais. No capítulo 3, ele vai dizer exatamente o que estava acontecendo nesta igreja. Qual era a negação da doutrina que estava havendo nesta igreja. Capítulo 3. Então, como eu disse, o que eles negam é perigoso. Tem uma carta que acho que o Augusto Nicodemos escreveu, e ele escreveu direcionando aquilo que é chamado de teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade é que eles fazem toda a sua interpretação bíblica a partir do contexto, eles pegam as passagens bíblicas onde onde a palavra faz referência à prosperidade bíblica, que é ter uma boa viagem, a Deus nos fazer bem-sucedidos, né? Pegam todo o texto bíblico e interpretam à luz disso. Esse é o grande problema. E nessa perspectiva, né, nessa linha de pensamento,
eles têm tendências a negar coisas que também a Bíblia afirma. Como, por exemplo, você não encontra ensinando muito sobre a necessidade de perseverança na tribulação, porque não é muito ensinado sobre isso. Não é muito ensinado sobre até mesmo a necessidade de nós passarmos por provação. É uma questão de necessidade de você passar por provação injusta. Porque a provação vai mostrar se realmente você está crendo. Você já viu aquela? Por isso que o termo é provação. Você quando faz uma prova é para mostrar que você é aprovado naquilo. Esse é o objetivo. Você estudou e você não faz prova para si. Você sabe, você faria umas provas à medida que você sabe. Isso aí eu sei, né? Não tem sentido. Alguém faz a prova para você e a partir você vai ser avaliado a partir disso, se você sabe ou não. Então seria um engano a gente dizer, eu creio, mas a aprovação vem para mostrar se de fato nós cremos. Então é necessário, nós necessitamos da provação. Tá? Eu não estou falando aqui necessidade no sentido de que vamos pedir por provação. Estou dizendo que nós necessitamos por causa dessa questão de provação da nossa própria fé, se estamos ou não crendo verdadeiramente, para a gente não ficar no auto-engano nesse sentido, não sermos enganados. Assim como o Tiago falou, né? O auto-engano, da não prática. Ouvir, mas não praticar, mas ser um praticante da palavra de Deus. Então a carta foi escrita dizendo que eles negavam algumas coisas que a Bíblia também ensinava. Os neopentecostais, né, os da teologia da prosperidade, eles não afirmavam, eles não falavam sobre coisas que também o texto bíblico assim fala. Então os falsos mestres têm tendência de negar algumas coisas que a Bíblia assim afirma, fala e diz, e que apontam para nós como verdadeiro. Eles não têm limites, os falsos mestres. Eles vão avançando, e o termo que Pedro vai dizer aí, no seu avanço doutrinário, até, ele usa a expressão, até. Eles negam coisas até negar aquilo que é fundamental e central da nossa compreensão sobre Deus. O que seria isso? Eu falo compreensão da pessoa de Deus. É saber que Deus é soberano. Ele diz aí, destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Eles chegam a negar esse ponto da soberania divina. É um problema comum que os falsos mestres assim fazem, pois Judas, que é uma outra carta bem parecida com Pedro, Judas vai dizer que eles fazem a mesma coisa, negam a soberania divina. Porque se eu negar a soberania divina, Deus não tem todo o poder e todo o controle, como o texto bíblico assim diz sobre ele. E quem tem um controle somos nós, dos detalhes pequenos e dos grandes. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta Deus como controlador absoluto de toda a história. Salmo 139, leia lá, cuidado, você vai ver. Deus escreveu e determinou tudo. Então ele não se perdeu no governo do mundo, da história, da sua vida. Deus é governador absoluto. Ele é soberano. Nunca caia no engano de não acreditar que Deus é soberano. Deus é soberano. Soberano para salvar, soberano na criação, soberano na redenção, soberano em todos os sentidos. Deus é soberano. Então ele chega ao ponto de negarem isso. Eu vi uma frase, eu não vou dizer o nome corretamente do homem que falou essa frase, né? É Warren Wiersbe, esse nome bonito. Ele diz assim: os falsos mestres são mais conhecidos por aquilo que negam do que por aquilo que afirmam. Negam a inspiração da Bíblia. Nós já falamos, semanas anteriores, inspiração e revelação. Eles negam essa inspiração. O que mais eles negam? Eles negam o caráter pecaminoso do ser humano. Não, o ser humano não é alguém neutro, algumas vezes chega a dizer neutro, né? As suas inclinações não é nem para o bem nem para o mal. Não é isso que a Bíblia diz, tá? Eles negam também a morte
vicária de Jesus Cristo na cruz, chegam a negar isso. Negam também a salvação somente pela fé e até mesmo a realidade do julgamento eterno. Então são várias negativas que eles têm sobre as doutrinas de Deus. O julgamento aqui, e uma das negações é a negação da própria vinda do Senhor. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que eles também negam. Continuando a leitura do texto, no versículo 2, nos é apresentado a conduta dos falsos mestres. Os falsos mestres têm uma forma de se conduzir. E como eles se conduzem? Diz: muitos seguirão as suas práticas, o que, irmãos? Libertinas. Então esses falsos mestres, eles são pessoas inclinadas à libertinagem, não à liberdade. Libertinagem é supostamente usar de uma liberdade para dar ocasião à carne. Então eles são libertinos. Eles negam a natureza pecaminosa do homem, negam o juiz de Deus. É aquele velho detalhe que eles falam assim: Deus é cheio de misericórdia, cheio de graça. Deus gosta de perdoar pecadores. E eu gosto de pecar. Então está tudo certo. Deus gosta de perdoar, eu gosto de pecar, tudo se encaixa muito bem. É mais ou menos essa frase, e essa é a filosofia dos falsos mestres. Tanto que esta é a própria sua conduta. Eles têm práticas libertinas. Continuando a leitura, também no versículo 3, nós vimos a conduta no versículo 2. Agora vamos ver no versículo 3 suas motivações. Qual é a motivação do falso mestre? O que o move? Ele vai dizer, versículo 3: também movidos pelo que, irmãos? Por avareza. Dependendo da tradução vai estar ganância. São movidos por ganância. Ele chega a tal ponto nessa ganância que Pedro vai dizer: eles fazem comércio de vocês. Eles não têm pudor nenhum. Eu ouvi já uma vez que certos pastores, não sei nem o nome e nem quero saber, mas essa situação é reprovável, que certos pastores tratam a igreja como se fosse um sistema de rede de... como é que é aquelas que você cria? Subway, essas marcas, eles têm uma franquia. Trata a igreja quase como uma franquia. Eles vão, começa a igreja começa a crescer, aí aquela igreja se torna autossuficiente, ou seja, paga as contas, sobra dinheiro, aí ele vai chegar para o outro e vende. Vende a igreja com as coisas da igreja, com as pessoas da igreja, vende literalmente. E vai começar hoje outra igreja. Eles tornaram e fazem comércio literal, eles não têm pudor nenhum, são homens maus, perversos. Lembre-se que Paulo em Atos diz que ele compara, né, o falso mestre como lobo feroz, que tem como objetivo de arrebatar, devorar os irmãos. Então eles são maus. Tem gente que acha que eles são bons, mas são maus. E a sua natureza é gananciosa. Eles não têm limites nesse sentido, até mesmo a fazer comércio das pessoas. Aquelas pessoas que muitas vezes os defendem, eles mesmos fazem comércio delas. Sabe por quê? Porque os falsos mestres alimentam egos. Eles falam o que eu quero ouvir. É uma troca. Ele fala o que eu quero, eu dou o que ele pede, não tem problema. Se ele está pedindo, ele quer isso, eu dou para ele, ele simplesmente me diga o que eu desejo. E trata a pregação do Evangelho, as coisas de Deus, como se fosse um self-service, onde está todas as bandejas preparadas, a gente entra e diz: olha, eu quero isso aqui, não quero isso aqui, porque eu não gosto. Não é assim o Evangelho. Ou é todo ele, ou é nada dele. Ou você crê em toda a Escritura, ou nada da Escritura. É como se um texto da Bíblia é mentiroso, por que não toda ela é mentirosa? Por isso que a doutrina da inspiração é extremamente necessária. Porque nessa doutrina da inspiração vai conter dentro dela, que eu falei, a inerrância, a infabilidade
da Escritura. Ela não pode errar. Ela não erra. A gente vai falar isso na unidade da Escritura na semana que vem, tá bom? Um pouquinho mais sobre essa questão. Então eles são movidos por avareza e ganância. Gananciosos. Esses são os falsos mestres. Vamos ver agora. Em todo momento, interessante que já Pedro, além dele mostrar características dos falsos mestres, ele também tenta mostrar o rigor de Deus contra os falsos mestres. Ele tenta mostrar o juízo rigoroso de Deus contra os falsos mestres. Já no versículo 1, ele já faz isso, né? Não, versículo 1 não. Já no versículo 1, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. No versículo 4, o apóstolo Pedro, ele vai tratar, mostrando para a igreja 3 exemplos de juízo de Deus. E ele começa do maior para o menor. O primeiro exemplo que ele traz é o exemplo dos anjos, o juízo de Deus sobre os anjos. E que ele vai tratar logo depois que os anjos são maiores do que nós em poder. E Deus tratou os anjos com extremo rigor. Os anjos que pecaram. Se alguém pergunta se anjo peca, peca, tá? Fala que os anjos que pecaram, né? Versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, ele fala o que aconteceu com esses anjos. Eles foram lançados, né? Precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-o para o juízo. Então Deus trouxe juízo sobre os anjos que pecaram. E não há redenção para os anjos, tá, irmãos? Os anjos que caíram, não há redenção para eles. O livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, quando fala sobre Jesus como sumo sacerdote, Paulo não, né? O autor de Hebreus, que muitos acreditam ser Paulo, o autor fala que Deus não salva anjos, mas homens, porque a descendência de Abraão são homens. E o Redentor é um homem, é um Deus que se fez carne, que se fez homem, para propiciar os pecados destes homens, ser a redenção do pecado desses homens pelo seu próprio sangue, ser o sacerdote desses homens. Era necessário que o sacerdote fosse um homem dentre os homens. E aqui fala que os anjos foram precipitados e não apresenta a redenção para eles, porque nos outros dois exemplos aqui, embora eles falem sobre o juízo, ele apresenta que houve escape para grupos de pessoas aqui, tá? No outro exemplo que é dado, como eu disse, do maior para o menor, começou nos anjos, depois ele vai para o exemplo do dilúvio. E esse dilúvio é extremamente importante na carta de Pedro. Eu acho que Pedro gostava da história de Noé, viu? Que ele falou da história de Noé em 1 Pedro, fala da história de Noé em 2 Pedro. Ele gostava bastante da história de Noé. Só uma observação aqui, irmãos. O livro de Gênesis é importantíssimo para você ler e entendê-lo. Importante. Lá em Gênesis você encontra o que Deus tem como plano desde a criação até a consumação. Lá em Gênesis já é mencionado, falado e referido. Então, se você ler com cuidado Gênesis, se você consultar comentários sobre o livro de Gênesis, você vai ser extremamente edificado na compreensão. Normalmente, os autores, quando queriam tratar de alguns assuntos, eles voltavam para o livro de Gênesis para nos trazer alguma luz sobre as coisas referentes a Deus. E ele faz isso aqui, tratando sobre a história do dilúvio, chamado aqui de mundo antigo. Esse termo mundo antigo é importante, que ele vai repetir no capítulo 3. Tá? E ele diz: não poupou o mundo antigo. E como eu mencionei, né, para os anjos apresenta-se uma redenção, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Deus trouxe juízo sobre os ímpios no mundo antigo. O terceiro exemplo de juízo é Sodoma e Gomorra. Essa cidade, ela foi extremamente tratada com rigor e foi reduzida aqui, né? Reduzida às cinzas. Mas de novo é apresentado
uma saída para aquele homem justo, chamado aqui de Ló. Para os ímpios houve o juízo, mas para o justo, que era afligido pelas coisas que aconteciam naquela cidade, para ele houve o escape. Eu não vou gastar muito tempo no 7, mas uma coisa para a sua vida e para mim. É importante, isso deve ter um sentimento real, né, em todos nós. A aflição de ver as injustiças que há no mundo, o mal que há no mundo, as coisas que vemos e ouvimos. Se você se deleita nas coisas que há no mundo, no sentido de que há prazer na mentira, no engano, na injustiça, alguma coisa está errada. Você tem que sentir aflição a ver o mal se propagando e crescendo. Então esses são os 3 exemplos usados aqui, que Pedro destaca, são colocados para nós como exemplo do que Deus há de fazer para os homens ímpios e, consequentemente, está dizendo que Deus fará isso com os falsos mestres. Versículo 9 diz: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. E aí ele destaca, né, dentre os muitos ímpios e injustos que estão reservados sob castigo de Deus para o dia do juízo, ele vai usar uma palavra de transição aqui, entre o que ele estava abordando antes, que era o exemplo. Ele vai fazer uma palavra de transição com o termo ímpio, dizendo assim, especialmente, né? Olha, tem uma especialização, e essa especialização aqui vai ter um rigor maior sobre ela. Todo pecado é tratado com rigor. Deus trata com extremo rigor o pecado humano. Trata de tanto rigor que foi necessário Cristo morrer pelos nossos pecados. Isso é evidenciado o rigor de Deus. E a gente não é... A Bíblia nos mostra que existem tipos de pecados que fazem ou traz sobre aquele homem pecador um rigor maior. Tanto que no final, apresentado no juízo, cada um será julgado pelas suas próprias obras, e esse julgamento segundo as suas obras irão receber segundo as suas próprias obras. Tá? Todos vão sofrer, mas tem alguns que vão sofrer provavelmente mais do que outros. Tá? E esses daqui, os falsos mestres, eles têm um lugarzinho especial de juízo para eles, né? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. E ele continua a apresentar para nós algumas características dos falsos mestres que eles são homens que amam a imundície, imundas paixões, são homens rebeldes, eles não se submetem à autoridade. Desconfie de todo suposto profeta, pregador, pastor, apóstolo, aquele que chega e diz assim, aí você pergunta para ele, qual igreja você é? Não, eu sou do corpo, eu sirvo ao corpo. Aleluia. Ou seja, ele está dizendo, não tenho igreja local, eu sou do corpo, eu sirvo a todo o corpo. Desconfie desse. Como assim, eu sou do corpo, sirvo ao corpo? Você não tem uma igreja local? Onde você cresceu, foi alimentado, corrigido, disciplinado, exortado, edificado? Não. Onde você presta contas? Não. Você não tem? Não, sou do corpo. Não, isso não existe. Não na doutrina coerente, sensata das Escrituras. O apóstolo Paulo era participante da igreja de Antioquia. Se você vê as viagens missionárias do apóstolo Paulo, no livro de Atos, você percebe algum tipo de prestação de contas de Paulo à igreja de Antioquia. Ele é enviado por Antioquia, vai à primeira viagem missionária, ele faz a primeira viagem, para onde ele volta? Antioquia. Faz a segunda, para onde ele volta? Antioquia. A terceira já não foi viagem missionária, né? Foi preso, então ele vai preso, aí ele não volta. Não voltou mais. Mas ele havia nisso nele. Paulo desenvolveu o seu ministério na igreja de Antioquia. Muitos anos na igreja de Antioquia para depois ser um missionário, para depois ser enviado. Então nós temos que ter raízes. Temos que entender a importância da igreja local. Não desconfie de qualquer um diz assim, sirva ao corpo, não pertenço a nenhum lugar. Sou livre nesse sentido. Né? Eu vou abençoar a todos, eu sirvo ao corpo de Cristo. Ah, entendi. Não, você tem um lugar onde prestar contas. Eu preciso prestar contas a vocês.
eu não sou pastor da internet. Eu sou pastor de vocês. Eu não sou pastor das igrejas de Natal, nem de Ourinhos, nem de outra região. Eu sou daqui. Preciso prestar contas a vocês, no sentido de, não do que eu como, né? Comer o que hoje, né? Almoçou onde hoje, né? Mas do meu serviço no Senhor. Eu tenho que prestar contas. Eu não posso ser negligente na pregação, no ensino. Eu não posso ser negligente nas coisas que são necessárias no Evangelho, na pregação para vocês. Não posso. Não posso simplesmente ser um missionário de fora e sendo que a igreja que eu faço parte não há isso, tá? Eu sei que tem pessoas que têm esse tipo de serviço, eles são da igreja, eles fazem serviço dentro dos seus próprios ministérios, mas eles voltam, eles são daquela igreja, eles crescem lá, são alimentados ali, vivem lá sua vida, tá? Também eu não estou se referindo aos pastores quando entram de férias, né? Ele está dizendo férias, ele tem aquele período para que ele possa ter o seu descanso, viajar. Inclusive eu vou viajar em janeiro, aleluia, para Natal, visitar minhas familiares, só já mencionando para os irmãos, orem por mim quando estiver lá, para que eu não engorde tanto como foi da outra vez. Aí você faz só não comer, né? Aí eu não, então não ore mais não, porque eu não vou cumprir isso não. Ai, irmão, estou brincando. Então prestar contas. Então eles têm características, eles são rebeldes, eles não se submetem a nada e a ninguém. Porque não querem prestar conta de nada, né? Porque são orgulhosos, é mencionado também. Só que são ignorantes, eles gostam de falar o que não sabem, são ignorantes nesse sentido. São apresentados aqui pelo apóstolo Pedro como apóstatas, pessoas que negam verdades da fé cristã. São apresentados como falsos, e esse dentro de falsos, é interessante as alusões que Pedro usa. Depois de apresentar que eles são rebeldes, ele dá o exemplo dos anjos, né, que embora maiores em poder, não proferem contra eles juízo infame na presença do Senhor, ou seja, contra autoridades. Nem os anjos fazem isso, mas esses homens agem dessa forma. No versículo, já avançando, versículo 17, onde é apresentada para nós, por meio de uma linguagem mais alegórica, o apóstolo Pedro faz comparação, no sentido de falso, que eles são como fonte sem água. É aquele tipo de pessoa que diz assim, faz uma fonte ali. E você vai à fonte para quê? Para beber. Vou lá naquela fonte beber. Quando você chega, ele diz que não tem água. É uma linguagem muito parecida com Judas. Judas fala que os falsos mestres são como nuvens impelidas pelo vento, são como rochas submersas, e Pedro apresenta uma outra alegoria para os falsos mestres. A outra alegoria que ele usa é como névoas impelidas por temporal. Tem outras traduções que falam são como nuvens. É aquela nuvem que você olha no horizonte, você vê aquela nuvem escura, pesada, esse rapaz, vai vir uma chuva aí boa. Mas na verdade é só um temporal. Além dele dar trabalho, mas vai embora. É assim, aquele temporal que chega, dá trabalho e vai embora. Irmãos, os falsos mestres, eles não têm cautela, eles não têm. Muitas vezes eles vêm à igreja, eles esfacelam ela. Esfacela. Você tem que depois juntar os cacos. Eles foram destruir outra depois. Por isso que eles têm que ser denunciados. E aí eu não estou dizendo, por favor, não faça nenhum tipo de associação com pessoas saírem daqui, tá? Por favor, não estou falando isso. Só estou dizendo que os falsos mestres, eles saem do nosso meio, geral. E que é possível que saiam do nosso meio também. Se são, que não são, o serviço, só estou dizendo que eles esfacelam. Eles não têm, são homens famintos. Tira, ganancioso, tira o que tirou, foi descoberto, vai embora. E repete as mesmas práticas em outro lugar. São como nuvens impelidas por temporal. De novo, para eles é reservado, o tempo todo ele está reafirmando o juízo de Deus. Para eles é reservada a negritude das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam
com paixões carnais, por sua libertinagem, repetições do que nós já vimos lá atrás, aqueles que estavam prestes a fugir do que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, ou seja, eles são falsos, que já é mais, ele não usa mais alegoria, ele está dizendo, olha, na verdade ele é o seguinte, eles não dão o que eles vendem, ele promete liberdade, mas o que é que ele dá? Escravidão. Prometendo liberdade, ele diz, quando eles mesmos são escravos da corrupção, ou seja, eles vendem, não, vocês vão ser livres, mas o mesmo é um escravo da corrupção, e que ele mente ao dizer que está vendendo liberdade para alguém, ele é falso, ele anuncia um produto que não vende, ele promete algo que não faz, é falso. E por último, para a gente encerrar, eu destaco a natureza dos falsos mestres. O apóstolo Pedro, quando vai falar da natureza dos falsos mestres, quando a gente trata de natureza, a gente está falando daquilo que é natural do homem, daquilo que é mais profundo, aquilo que consiste, que sai, que aflora o que o homem realmente é, que manifesta por meio de atos, práticas, pensamentos e ações. Sua natureza vai evidenciar e cair nesses pontos visíveis que Pedro trata aqui. Mas a natureza do falso mestre, que ele continua sendo um cão e ele continua sendo uma porca. E eu vi uma frase bastante interessante nesse sentido, que diz assim: o porco parecia melhor. Perdão. O porco parecia melhor, é isso mesmo. O porco parecia melhor. Por que parecia? Tomou um banho. Está lavada, se revestiu de um rigor, muitas vezes, aquele brilhando assim. Esse olho parecia melhor. Aparenta, a estética era maravilhosa. Os falsos mestres, eles vendem uma estética assim, eles têm um trabalho visual estético extraordinário. A estética, ele parecia melhor. Você olhava, eu quero aquilo, mas ele na verdade é uma porca que foi apenas lavada, não mudou a natureza, é porco. Depois volta para o lamaçal, ele vai dizer. Depois ele diz assim: o cão se sentia melhor. Por quê se sentia melhor? O cão vomitou o que fazia mal, que aqui é colocado contra as corrupções anteriores, pecado, as injustiças, eles cospem, vomitou aquilo. Pá. Mas assim como o porco continuou sendo porco e o cão continuou sendo cão, o porco voltou para a lama e o cão voltou para o vômito. Na verdade, o estado é pior. Por que o estado é pior? Porque agora o cão está comendo vômito. Antes ele tinha uma refeição, fazia mal, por isso vomitou. E agora o cão olhou para o vômito, que foi a mesma comida que lhe fez mal, e agora está pior que é vômito, ele volta e come. O seu último estado é pior do que o primeiro. A natureza deles não foi mudada. São homens que não são convertidos, não são de Deus, não tiveram sua natureza de fato transformada. Eles por algum momento podem ter evidenciado alguma manifestação de reprovação, de injustiça. Você olha a sua trajetória, eles podem ter evidenciado em algum momento, mas depois eles mostram que realmente são. Depois é evidente o que eles realmente creem de fato no seu coração, é mostrado. E como eles têm voz e têm oportunidade de expressar isso, ele vai expressar por meio das práticas e por meio dos seus ensinos, engodando pessoas a essa escravidão da corrupção, engodando pessoas a não abandonar as paixões mundanas e pecaminosas. Eles vão estimular a prática desses atos de pecado. Então, esses são os falsos mestres, irmãos. É muito interessante, eu termino, quando Pedro, acho que foi Paulo, na verdade, ele foi se referir a um outro pastor, em uma das cartas dele, e antes dele falou que esse irmão era pastor, sabe que essa pessoa era pastor? Ele diz assim: um irmão no Senhor. Tem vezes que a igreja está sendo pastoreada por um não irmão. Ele não é nascido de novo. É necessário que primeiro o pastor seja irmão.
no Senhor, para que de fato ele possa exercer o seu pastoreio, o seu ministério, que a gente está falando aqui de falsos mestres, né? O seu ensino, sua pregação. Na semana que vem, nós vamos continuar no capítulo 3, tratar um pouquinho, continuar um pouquinho sobre o ensino dos falsos mestres. De fato vai ser revelado o que eles estavam ensinando ou negando nessa carta. E no versículo 1 e 2, nós vamos, acredito que vai ser só semana passada 1 e 2, que é a unidade da Escritura, tá bom? Vai ser importante você entender sobre a unidade da Escritura. É fundamental para a nossa vida entender isso. Isso é a nossa defesa diante do engano, diante da mentira, diante da mensagem errada. Quero orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, pois a tua verdade é o que nos guarda. Ela é o escudo que nos protege das mentiras e do engano que se propagam. Ela nos protege, ó Pai, de todo vento de doutrina. Ela nos faz amadurecer. Tua mensagem, o teu evangelho. Que o Senhor nos guarde, ó Senhor, do homem enganador. Com palavras e pela sua própria astúcia, tem conduzido e tem induzido pessoas ao erro. Mas que de fato possamos seguir a tua verdade em amor, Senhor. Tendo Jesus como cabeça, a qual todos nós, como corpo, estamos ajustados, consolidados, no auxílio de um para com o outro, cooperando entre nós, para que assim possa ser efetuado o aumento e edificação deste corpo em amor. Que o Senhor nos faça avançar cada vez mais, nos aperfeiçoando pela tua palavra, para termos o bom desempenho, o aperfeiçoamento, para o bom desempenho do nosso serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós possamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do teu Filho Jesus, para que todos nós possamos chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que possamos deixar também, Senhor, para trás as coisas de menino, tendo a sensatez e o juízo de pessoas maduras, julgando o que é certo e o que é errado. Confiamos no Espírito Santo, que nos protege em todo o tempo daquilo que muitas vezes não ataca necessariamente a carne, mas que ataca o coração. Como a tua palavra em Provérbios diz, ó Deus, que sobretudo devemos guardar o nosso coração, porque delas procedem as fontes da vida. Olhando e tendo diante de nós a tua palavra, inclinando os nossos ouvidos aos teus ensinamentos, é assim que guardaremos o nosso coração diante dos enganos e mentiras que crescem todos os dias. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém.